tudo bem? Eu sou o professor Bruno e nós vamos continuar resolvendo as questões da FUVEST 2020 da primeira fase de Química. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, comente, dê sugestões e se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos fazer a penúltima questão da FUVEST 2020, primeira fase. Então aqui, antes de começar o exercício, né, vamos dar uma olhadinha só nesse gráfico. Quando o aluno vê, ele já toma um susto, né? Professor, eu não vou entender fazer isso daqui. Como que eu faço isso daqui, né? Nunca vi esse gráfico na minha vida, né? Então, basicamente é assim, né? Você tem que perceber que esse aqui é um diagrama de fases, né? Então significa o seguinte... Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a matéria pode estar nos três estados, sólido, líquido e gasoso. No caso aqui ele colocou vapor, né? Mas assim, essas linhas divisórias entre o sólido e o líquido, nessa linha divisória verde, se a matéria tiver, se a temperatura, aqui ó, é o gráfico, né, no caso da temperatura, tá? E aqui é o gráfico da pressão, tá? Se a temperatura e a pressão tiver no mesmo ponto, aqui vamos supor, está em cima dessa linha verde aqui, ó. Quer dizer, está entre sólido e líquido. Então, teoricamente, essa substância está no estado sólido e líquido, né, em equilíbrio, né? Agora, se cair aqui no campo do sólido, né, então ela está sólida. Se cair no campo do líquido, ela está líquida. Tudo bem, pessoal? Então, é um diagrama chamado diagrama de fases. A mesma coisa entre sólido e vapor. Ó. Se tiver entre o sólido e o vapor em cima da linha, ou seja, essa substância está no estado sólido e vapor ao mesmo tempo. É uma coisa muito doida. Pega o exemplo, por exemplo, do gelo seco. O gelo seco é um gelo feito de gás carbônico, ele não é feito de água, ele é feito do que o gelo seco? De CO2. Então, como a temperatura de fusão e ebulição dele é muito baixa, ele está no estado sólido, mas de repente ele vai para o estado, o quê? Gasoso. Então ele sofre um processo chamado sublimação. Né? O que é sublimação então? É o processo da mudança do estado sólido para o gasoso. E quando eu tenho um congelamento, ou seja, do estado líquido para o sólido, né, a gente chama de solidificação, tudo bem? Então, é isso que... Agora, o exercício ele vai abordar a história do termo, né? O que é liofilização? Então, vamos ver a pergunta aqui, ó, vamos lá. Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado, ele nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento. Ó, aqui ele já está explicando o que é liofilizado. Ó. É interessante, se o aluno não souber, nunca ouviu falar, a FUVEST, até que ela não é tão ruim assim, ela explica para o aluno, né? Então, ó, ele fala que é um processo de congelamento, ou seja, a substância, né, vai do estado líquido pro sólido. A primeira observação foi essa. E posterior desidratação por sublimação da água. Então, quer dizer, desidratação é retirar água. Só que se ela já está no estado sólido, você não concorda que ela vai para o estado gasoso direto? Né? Então o que é sublimação? É a passagem do estado sólido para o gasoso ou gasoso para o sólido, tá? É o mesmo nome. Tudo bem? Então esse é o processo. Então aí tem certeza que o processo de liofilização vai ser retirado toda a água. O que faz estragar o alimento, né, rapidamente é as moléculas de água que ficam nesses materiais, nesses alimentos. Então eles primeiro congelam para depois que congela, eles sublimam essa mesma substância, tudo bem? Ó, apesar de ser um processo que requer industrialmente o uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinar a alternativa que explica o que ocorria com o processo de liofilização. Então, a gente vai ter que procurar uma resposta baseada nisso que eu acabei de falar, mas eu vou explicar direitinho aqui no cantinho da tela, ó. Dá uma olhadinha. Ó. Liofilização. O que é liofilização? Liofilização a gente acabou de falar, né? É o que? É o congelamento. Tá bom? É o congelamento. O que é o congelamento? É a transformação do estado líquido, né, pro sólido. Então vai ser essa transformação aqui, ó, do líquido para o sólido, é chamado solidificação. E que mais que tem? Tem a sublimação. Então é feito primeiro um congelamento e depois uma sublimação.
Então, é a sublimação. O que é a sublimação? É a passagem do estado sólido, que o exercício falou, pro gasoso. Ele pula o estado líquido, entendeu? Ele já vai direto para o estado gasoso. Então, isso é sublimação. Então, como que os povos lá, né, pré-colombianos faziam, né, na época deles, né? Eles faziam assim, primeiro, como fazia muito frio nessas regiões, né? Os povos pré-colombianos, então, eles congelavam o alimento. Então, aqui, ó, eles vão congelar. Então, tá vendo que aqui está no estado líquido. O alimento tem substâncias líquidas, tem água. Então, quando congelar, o que vai acontecer? Essa água vai ficar congelada, ou seja, ela vai para o estado sólido. Então, vai do 2 para o 1. Então, o primeiro procedimento que eles fazem vai do ponto 2, que eu chamei de 2, para o ponto 1. Então, agora, para conseguir retirar toda a água desse alimento, o que vai acontecer? Esse sólido que está no alimento, para ter certeza que vai ser retirado, ele vai na montanha, ele vai subir a montanha, ou seja, aqui nesse ponto 1, que eu estou chamando de ponto 1, que é esse mesmo ponto 1 que está aqui no gráfico. Né? Ele vai subir a montanha para garantir que no alto de uma montanha a pressão atmosférica é menor. Então, quando ele subir a montanha, ou seja, ele vai do 1 para o 3, que eu coloquei, né? Então, ele está aqui bem no alto da montanha, nesse 3, no gráfico, né? E aqui no desenho, que a montanha, né, vai para o alto, que ele sobe, né? E é onde a pressão atmosférica é menor. A gente sabe que em lugares muito altos, né, a pressão atmosférica é menor. Por exemplo, São Paulo tem uma pressão atmosférica menor que Santos, né, o litoral. Por quê? Porque o litoral está a nível do mar, lá a altura teoricamente é 0, e a gente não está na altura 0, São Paulo, né? Então é a mesma coisa que a ideia. Então eles descem, eles sobem a montanha, os povos pré-colombianos, e fazer com que lá em cima a água que estava congelada sublime, ela vira gás direto. Tudo bem, pessoal? Então aqui vai acontecer o que? A sublimação. Sublimação. Tá? Então a gente vai ter que procurar uma resposta sim, né? Então o exercício vai acabar agora. Ó. Vamos lá olhar. Ó, a sublimação da água ocorre devido às baixas temperaturas, né? Não, olhando no gráfico aqui, as temperaturas vai ficar constante, né? É a baixa temperatura, até que tá certo isso, mas devido às baixas temperaturas e alta pressão. Não, tá errado porque alta pressão não é. É a baixa pressão atmosférica. As montanhas têm baixa pressão, então já tá errado por causa disso. Então essas vocês já anulam aqui, ó. Tá errado por causa disso aqui, ó. Até a baixa temperatura tudo bem, é verdade, mas é a baixa pressão. Então essa tá errada, aí tem A. Os alimentos após congelados, naturalmente nos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor. Não, no baixo das montanhas a pressão atmosférica é maior, então é a mesma coisa que do item A, então tá errado essa, absurda. Item C, os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura e a baixa pressão atmosférica local favorecida a solidificação. Não, mas eles tinham que subir a montanha, então essa também tá errada, tá? A D, as temperaturas eram baixas e suficiente nos períodos frios para congelar o alimento. Verdade, isso é verdade, ó, essa parte aqui. Né? E a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. Correto. Então, a melhor resposta dessa questão 11 da prova da FUVEST 2020 é a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado, uma questão bem criativa também da FUVEST, né, do ano 2020. E qualquer dúvida, comentário, sugestão, se inscreva no nosso canal, que nós estamos lá para responder todas as questões que vocês tiverem dúvidas sobre esse exercício, tá bom? Então, obrigado e até mais e tchau!